Mano, assim não dá. O cara passou a cal tudo errado. Quantas vezes a gente não ouve isso dentro do Free Fire, né? Passar a cal. Eu acho que é uma das coisas mais faladas dentro do jogo e comentadas, e até no nosso grupo, todo mundo fica perguntando, meu, quem vai passar a cal, quem que vai falar, quem que vai dizer o que a gente vai fazer e tudo mais. E cara, como isso é importante dentro do jogo, né? Normalmente o cara que tá passando a cal é aquele cara que ele conversa com o treinador, ele conversa com todo mundo da equipe, é ele que vai falar, galera, nós vamos seguir por aqui. Só que acontece muita coisa dentro do jogo. Acontece que tem jogador que não quer ouvir a cal, tem jogador que acha que a cal que o cara tá dando é muito ruim, tem jogador que não tá nem aí pra nada. E como isso é difícil, eu acho também que a cal dele é melhor do que a do outro que tá passando a cal. E aí isso é muito complicado. Dentro do jogo, isso é muito difícil, porque dentro do jogo tem uma equipe, são 4 caras, né? Cada um fazendo o seu papel dentro do time. E quando um deles quer sair para um lado, fazer o que dá na cabeça ou não segue a cal, muitas vezes dá errado. Então é importante a gente lembrar que quem está falando precisa saber do que está falando. E aí que é a grande questão. Muita gente acha que sabe demais e aí fala de forma errada. Tem gente no grupo que quer falar, mas aí não é ouvido, isso também é errado. Todos têm que ter voz no time, todos têm que falar, todos têm que ser ouvido, mas precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e da forma com que a gente fala. A missão dessa semana, a nossa dica, o versículo diz assim, ó: quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado para não ficar falando demais, para não acabar pecando. Cara, isso já aconteceu muito nos nossos grupos, até no grupo do WhatsApp aí, falam demais, porque não sei quem fez isso, não sei quem falou não sei o que, não sei quem isso e aquilo. Para de falar para você não pecar. Fica quieto para você ser alguém prudente. Ouve tudo primeiro e aí depois tome a sua conclusão, tá? Então, tem alguns outros versículos que não são a dica da missão, mas eles são do jornal do Free Fire que a gente coloca lá no começo. Olha só o que fala lá, Provérbios 21, 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Então fica de boca fechada que você não vai se meter em apuros. Cuida do que você fala. Lá em Provérbios 13, 3, quem controla a língua terá vida longa, e quem fala demais acaba se arruinando. Então, a mesma coisa do jogo é para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Agora, o que a gente pode dizer então como time? Tome cuidado com o que você fala, com o que você diz. Seja pronto, tem um versículo na Bíblia que fala assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Escuta primeiro e depois fala, não sai respondendo. Toma cuidado com as suas palavras. E aquilo que você falar, que seja para ajudar, para incentivar, não para colocar os outros para baixo, para menosprezar, para dizer que você é melhor que os outros. Então preste bem atenção. A primeira resposta, ela está baseada nesse versículo, tá? Ouça com atenção, não sai falando para você não pecar. Preste atenção no que você vai dizer, no que você vai falar, para você falar de uma maneira calma, tranquila com as pessoas, tá? E não menosprezar ninguém. Você acha que tem falado muito no jogo, no campeonato e na vida? Você tem falado demais e por isso talvez você tenha distanciado as pessoas de você? Tem muita gente que perdeu muito amigo nessa quarentena aí porque fica falando muita besteira, mandando muito recado que não leva a nada a lugar nenhum. Eu sou melhor que você, eu isso e aquilo, e acaba perdendo a amizade pelo tanto que fala, você é ruim, você não presta, você não sabe jogar. Presta atenção no que você fala. E a última pergunta, qual a forma que você deve evitar ser considerado um tolo? O versículo já fala,
ficando quieto e falando somente o necessário. Então, para você não ser considerado um tolo, fica quieto, ouve primeiro, ouve, e aí depois você pode falar alguma coisa, mas o seu falar ele não pode ser com um tom de arrogância, o seu falar ele não pode ser para menosprezar os outros, o seu falar ele não pode ser para acabar com o nosso time. O seu falar deve ser para construir, para ajudar o nosso time. Fica ligado então, responde direitinho lá a missão e, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. E o que a gente fala não é só o que a gente fala no áudio, não, é o que às vezes a gente escreve também, tá? Preste muita atenção nisso. Valeu e até a próxima missão. Vamos ganhar tudo nesse campeonato, nessa rodada aí, hein? CF, capa neles.